Imagine que você está diante da sua audiência, percebe todos os olhares voltados para você e, de repente, sente como o seu coração começa a bater mais rápido. Já aconteceu com você? Esse instante é mais comum do que você imagina. Dou as boas-vindas a uma nova aula do curso Oratória da Editing Academy, onde você identificará os sintomas e causas do medo de palco e aprenderá técnicas eficazes para controlar e reduzir sua ansiedade ao falar em público, aumentando assim sua confiança e sua habilidade para se comunicar de forma eficaz diante de uma plateia. O medo de palco, também conhecido como ansiedade de desempenho, refere-se ao intenso nervosismo ou medo que uma pessoa sente antes ou durante uma apresentação pública. Esse fenômeno é comumente experimentado por oradores de todos os níveis e pode se manifestar tanto com sintomas físicos quanto psicológicos. Apesar de ser uma barreira significativa, o medo de palco pode ser controlado e superado com técnicas adequadas de preparação e relaxamento, permitindo que os oradores se apresentem de maneira efetiva e confiante. Agora que você sabe o que é o medo de palco, vamos aprofundar suas causas. As causas mais comuns desse tipo de ansiedade incluem o medo de ser julgado pelo público, o medo de fracassar na execução do discurso, experiências negativas anteriores relacionadas à oratória e uma resposta inata do cérebro ao perceber uma ameaça. Esses fatores podem provocar não apenas um nervosismo intenso, mas também respostas físicas e emocionais que dificultam um bom desempenho. É importante compreender os sintomas físicos e psicológicos do medo de palco para poder identificá-lo e enfrentá-lo de forma eficaz. Você já se sentiu preso entre a tensão do palco e a luta interna da sua mente quando o medo de palco tomou conta de você? Quais sintomas físicos e emocionais você sentiu nesses momentos? A seguir, você aprenderá em detalhes cada um desses sintomas, compreendendo como cada um impacta o desempenho do orador e quais estratégias podem ajudar a reduzir esses efeitos, melhorando a confiança e a eficácia ao falar em público. Sintomas físicos. Os sintomas físicos do nervosismo causado pelo medo de palco são geralmente os mais visíveis e podem afetar significativamente o desempenho de um orador. Incluem suor, tremores, boca seca e palpitações. Essas manifestações são resultado da resposta de luta ou fuga, em que o sistema cardiovascular e as glândulas sudoríparas são ativados para preparar o corpo para uma ação rápida. O aumento da adrenalina pode fazer com que a voz tremule ou que as mãos fiquem suadas, dificultando o manuseio de anotações ou controles durante uma apresentação. Sintomas psicológicos. Psicologicamente, o medo de palco pode se manifestar como uma enxurrada de pensamentos negativos, autocríticos e dúvidas sobre a própria capacidade ou o medo de ser julgado. Esses pensamentos podem causar perda de concentração, lapsos de memória ou até bloqueio mental completo, conhecido como ficar em branco. A ansiedade também pode fazer o orador se desconectar da plateia, ficando menos capaz de se adaptar às reações do público ou a imprevistos, afetando assim a fluidez e a naturalidade do discurso. Mas não se preocupe, porque existem estratégias eficazes para superar o medo de palco. As estratégias cognitivas para reformular pensamentos negativos são ferramentas psicológicas essenciais que ajudam os oradores a transformar percepções ansiosas em abordagens mais positivas e realistas. Essas estratégias incluem o reconhecimento e questionamento de pensamentos automáticos negativos, a visualização positiva, a reestruturação cognitiva e o diálogo interno positivo. Cada uma delas ajuda a modificar a forma como os oradores processam suas experiências e expectativas antes e durante as apresentações públicas. Vamos ver em detalhes cada uma dessas estratégias. Reconhecimento e questionamento de pensamentos automáticos negativos. Uma estratégia eficaz para reformular pensamentos negativos é identificar e questionar os pensamentos automáticos que surgem durante o pânico de palco. Esses pensamentos costumam ser exageros irracionais, como "eu sempre erro" ou "se eu falhar, será um desastre".
Ao tomar consciência desses pensamentos, o orador pode questionar sua validade e substituí-los por afirmações mais realistas e baseadas em evidências, como já tive bons momentos falando em público ou todos cometem erros e posso lidar com isso se acontecer. Visualização positiva. Outra estratégia poderosa é a visualização positiva, em que o orador se imagina tendo sucesso na apresentação antes do evento. Pode reservar alguns minutos para fechar os olhos e visualizar em detalhes como fala com confiança, como a plateia reage positivamente e como lida com calma diante de qualquer imprevisto. Essa prática aumenta significativamente a autoconfiança, mudando o foco mental dos medos para os resultados positivos e preparando o orador para um desempenho bem-sucedido. Reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva envolve mudar a estrutura dos pensamentos negativos, transformando-os em pensamentos mais positivos e produtivos. Essa estratégia se baseia em identificar padrões de pensamento distorcidos, como a catastrofização ou a generalização excessiva, e substituí-los por ideias mais equilibradas e menos ameaçadoras. Por exemplo, mudar o pensamento "vou esquecer todo o meu discurso" para "estou bem preparado e posso lidar com pequenos esquecimentos" pode reduzir a ansiedade e melhorar o foco. Diálogo interno positivo. Manter um diálogo interno positivo é essencial para cultivar uma mentalidade de resiliência e otimismo. Isso inclui falar consigo mesmo com gentileza e apoio, como faria um bom amigo. Frases como "eu consigo fazer isso" ou "estou aqui para compartilhar algo valioso" ajudam a fortalecer a autoestima e reduzir a negatividade. Essa prática melhora o estado emocional geral, aumentando a energia e a motivação para enfrentar o desafio de falar em público. Em conclusão, compreender as causas e manifestações desse desafio comum na oratória nos oferece uma visão mais clara de por que ele ocorre e como nos afeta física e psicologicamente. Mais importante ainda, você agora conhece estratégias práticas que podem ajudá-lo a enfrentar e superar esse medo. Com essa nova perspectiva e as estratégias ao seu alcance, você está mais preparado para transformar o medo de palco de um obstáculo paralisante em um desafio controlável, permitindo que comunique suas ideias com mais confiança e eficácia. Você consegue se lembrar de um momento em que sentiu medo de palco? Reflita sobre quais pensamentos ou circunstâncias podem ter contribuído para esse medo. Compartilhe sua experiência nos comentários e discuta como as estratégias que aprendeu poderiam tê-lo ajudado naquela situação. Também comente as experiências dos seus colegas para entender melhor como o medo de palco os afeta e como podem superá-lo. Nos vemos na próxima aula do curso Oratória, aqui na EduTeam Academy.